Você realmente entende o Evangelho? Descubra a chave para a liberdade cristã na Carta aos Gálatas. Exploração detalhada da Carta aos Gálatas, contexto, temas e significado. Introdução ao livro de Gálatas. A Carta aos Gálatas é um dos escritos mais significativos do apóstolo Paulo e desempenha um papel crucial na compreensão do Evangelho da graça e da liberdade cristã. Paulo escreveu essa carta para as igrejas da região da Galácia, composta por várias comunidades cristãs formadas por gentios, não-judeus, convertidos ao cristianismo. Contexto histórico. A Galácia era uma província romana na Ásia Menor, atual Turquia. As igrejas da Galácia foram estabelecidas por Paulo em sua primeira viagem missionária, Atos 13, 14. No entanto, após a sua partida, um grupo de pessoas conhecidas como judaizantes começou a influenciar os cristãos gálatas, insistindo que eles deveriam seguir as práticas da lei de Moisés, como a circuncisão, para serem verdadeiros seguidores de Cristo. Essa pressão dos judaizantes criou uma crise nas igrejas da Galácia, levando Paulo a escrever esta carta para defender o verdadeiro evangelho da graça e corrigir o entendimento dos gálatas sobre a fé cristã. Principais temas da carta aos Gálatas: justificação pela fé e não pelas obras da lei. Paulo argumenta que os crentes são justificados, declarados justos diante de Deus, somente pela fé em Jesus Cristo e não pela observância das obras da lei. Ele cita o exemplo de Abraão, que foi justificado pela fé antes da lei ser dada, Gálatas 3, 6, 9. Paulo declara que ninguém será justificado pelas obras da lei, Gálatas 2,16, e que os cristãos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, Gálatas 3,26. A liberdade cristã. Paulo enfatiza que os crentes foram chamados à liberdade e não devem voltar a se submeter ao jugo da escravidão, Gálatas 5:1. Ele alerta que a imposição da lei como requisito para a salvação é uma negação do evangelho da liberdade em Cristo. No entanto, Paulo também adverte que essa liberdade não deve ser usada como desculpa para a indulgência na carne, mas deve ser guiada pelo amor e serviço aos outros, Gálatas 5, 13 e 14. O papel da lei. Paulo explica que a lei tinha um papel específico e temporário como um tutor até a vinda de Cristo, Gálatas 3, 24 e 25. A lei revela o pecado, mas não pode conceder vida ou justiça. Com a vinda de Cristo, os crentes não estão mais sob a tutela da lei, mas vivem na liberdade do Espírito. O conflito entre carne e espírito. Paulo descreve o conflito contínuo entre a carne, a natureza humana pecaminosa, e o Espírito Santo que habita nos crentes. Ele encoraja os gálatas a andar pelo Espírito, para não satisfazerem os desejos da carne, Gálatas 5, 16, 18. Ele apresenta as obras da carne em contraste com o fruto do Espírito, destacando a vida transformada que resulta de viver no poder do Espírito, Gálatas 5, 19 e 23. A nova criação. Paulo conclui sua carta afirmando que o que realmente importa é ser uma nova criação em Cristo, não a circuncisão ou a não circuncisão, Gálatas 6, 15. Ele exorta os crentes a viverem conforme essa nova identidade em Cristo. Estrutura da carta aos Gálatas. Saudação e introdução, Gálatas 1:1-5. Paulo começa sua carta com uma saudação que afirma sua autoridade apostólica, enviada não por homens, mas por Jesus Cristo e Deus Pai. Defesa do Evangelho de Paulo, Gálatas 1:6, 2:21. Paulo expressa sua surpresa com a rápida deserção dos Gálatas para outro evangelho, que na verdade não é evangelho algum. Ele defende a origem divina de sua mensagem e narra seu confronto com Pedro em Antioquia para enfatizar a pureza do evangelho da graça. Doutrina da justificação pela fé, Gálatas 3, 1, 4, 31. Paulo faz um apelo teológico, usando a experiência dos Gálatas, a Escritura, especialmente o exemplo de Abraão, e a alegoria de Sara e Agar, para demonstrar que a justificação é pela fé e não pelas obras da lei. Aplicação prática, a vida no Espírito, Gálatas 5, 1, 6, 10.
Paulo exorta os crentes a permanecerem firmes na liberdade cristã e a viverem pelo Espírito, manifestando o fruto do Espírito em contraste com as obras da carne. Ele também dá instruções sobre a responsabilidade mútua dentro da comunidade cristã. Conclusão, Gálatas 6, 11 e 18. Paulo encerra a carta com um apelo pessoal, enfatizando que a cruz de Cristo é a única coisa em que ele se gloria, e não nas marcas externas como a circuncisão. Significado e relevância contemporânea. A carta aos Gálatas tem sido uma pedra angular na teologia cristã, especialmente no entendimento da justificação pela fé. Ela foi fundamental para a Reforma Protestante, onde líderes como Martinho Lutero destacaram a importância da fé em Cristo como o único meio de salvação, rejeitando a ideia de que as obras ou rituais podem contribuir para a justificação. Hoje, Gálatas continua sendo relevante, lembrando os cristãos da importância de manter o evangelho da graça pura e livre de adições humanas, como regras legais ou tradições. A carta também desafia os crentes a viverem na liberdade que Cristo oferece, sendo guiados pelo Espírito e manifestando o caráter de Cristo em suas vidas. Conclusão: a carta aos Gálatas é um poderoso manifesto da liberdade cristã e da suficiência de Cristo para a salvação. Ela nos ensina que a fé em Jesus é o único meio de sermos justificados diante de Deus, e que qualquer tentativa de adicionar requisitos humanos ao Evangelho é uma distorção da verdade. Livro de Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo o sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque, persuado eu agora, a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho, que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se.